Olá, bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje, aula número 10, nós vamos aprender sobre los números. Que são os números? Hoje os números de 0 a 99. Mas antes da gente entrar nessa aula, se inscreve no canal, dê o like, clica no sininho para você receber as notificações dos vídeos e compartilha com todo mundo, tá bom? Então, los números de 0 a 99. Você vai falar, nossa, né, quanta coisa, quantos números. Mas calma, que parece muita coisa, mas eles são bem parecidos com os números em português. Então, não tem muito mistério. Então, vamos começar. Então, o primeiro número que a gente vai ver, né, é o zero. Zero, com C, que é o nosso zero, né, zero. Então, o número 0, ele vai indicar o nada, né? É o nada. E a única coisa que eu tenho para falar dele, é para prestar atenção, é que, igual no português, o zero, quando tiver acompanhado de um substantivo, esse substantivo vai vir sempre no plural. Então, por exemplo, 0 grados. Grados é graus, tá? Então, 0 grados é 0 graus. Então, tem o 0, se estiver acompanhando um substantivo, esse substantivo vai vir sempre no plural, igual ao português, tá? Depois do 0, nós temos o uno. Uno, que é o 1. Esse uno tem que prestar atenção porque quando ele vier acompanhado de um nome, de um substantivo masculino, ele vai perder esse O. Vai ficar un e vai ter acento. Un peso. Un peso. O que é peso? Peso é uma moeda. Moeda usada na Argentina, usada no México, chamada de peso. Então, un peso, um peso, né? E se esse uno vier acompanhado de um substantivo feminino, ele vai concordar, vai virar una. Então, una manzana. Una manzana. O que é manzana? Maçã. Então, una manzana. Então, número 1, né? Uno, quando ele vier perto de um substantivo masculino, vai virar un. Se vier perto de um substantivo feminino, vai virar una. Agora, se esse substantivo feminino for começar por A ou por HA, e essa primeira sílaba for a sílaba tônica, esse una vai voltar a ser un. Então, unada. O que é ada? É fada. Então, unada. Porque é aquela regra, a mesma regra do artigo, a gente vai usar aqui para o número 1. Então, un, antes de substantivo com primeira sílaba tônica, e ela começa com H ou com A, vai virar un. Então, unada. Essa regra do uno, ele vai servir também para os números que terminem com uno, né? Daí a gente vai ver 21, 31, 41. Então, todos esses números que tiverem uno no final vão ter essas mesmas regras aqui. Virar un antes de um substantivo masculino, virar una antes de um substantivo feminino. E se esse substantivo feminino começar com A, o H tônico, quer dizer, a sílaba é tônica, essa primeira sílaba é uma sílaba tônica, então esse una vai virar un. Tá bom? Essa regra a gente viu quando a gente estudou os artigos, tá? É a mesma regra. Depois do uno, nós temos o dos.
dos. O número dos, ele, diferente do português, ele só vai ser dos, tá? Não importa se depois vier o substantivo masculino ou o substantivo feminino, sempre vai ser dos. Em português a gente tem dois, né? Dois carros. E se for para se referir a um substantivo feminino, vira duas, né? Duas mulheres. Espanhol não. Espanhol é sempre dos, né? Dos coches. Coche é carro. Dos coches, dois carros. Ou dos mujeres. Quer dizer, duas mulheres. Sempre vai ser dos. Depois do dos, nós temos o três. 3 é o número 3, tá? Depois do 3, nós temos o 4. 4, número 4, tá? E lembrando, né, do 2 para frente, não vão concordar o substantivo, tá? Só quem concorda com o substantivo é o 1, que vira una. E os seus múltiplos, né? 21, 31, 41, aqueles que terminem em 1 também vão seguir a mesma regra. O restante não, o restante é a forma fixa. 2 é sempre 2, 3 é sempre 3, 4 é sempre 4 e assim por diante. Tá? Depois do 4, nós temos o 5. 5. 5, igual ao português. 5. Depois do 5, 6. 6, igual o português, tá? Olha, detalhe importante, em português a gente às vezes chama esse 6 de meia, principalmente um número de telefone, né? A gente fala meia, seria de meia dúzia. Em espanhol não vai existir esse meia, tá? 6 é sempre 6. Sempre vai falar 6. Depois do 6, depois do 6, nós temos o 7. 7, ele é quase igual ao português, só vai ter esse i aqui no meio, 7, tá? Depois do 7, nós temos o 8. 8, quase igual o português, né? Só e é com CH, lembrando esse CH, né? O SEAT, ele vai ter o som de como se fosse o T do tchau, né? Como se fosse o tchau. Então, 8, tá? Depois do 8, nós temos o 9. 9, né? Quase igual ao português, é um pouquinho diferente. 9. Tá bom? Depois do 9, nós temos o 10. 10. Quase igual ao 10. Mas tem o i no meio, né? 10. Depois do 10, nós temos o 11. 11. Tá? Com C. 11. Depois do 11, nós temos o 12. 12, quase igual, né, o 12. 12, com C. Depois do 12, nós temos o 13. 13, tá bem, quase igual ao português, com C. 13. Depois do 13, nós temos o 14. 14, também é com C. Depois do 14, nós temos o 15. Também com C. 15. Você repara esses números, né? 11, 12, 13, 14, 15. Igual, muito parecido com o português, né? A diferença é que esse som do finalzinho não vai ser com Z. Até porque esse som de Z não tem no espanhol, né? De 11, 12, 13, 14, isso não tem no espanhol. Esse som de Z vai ser substituído pelo som de C. Então, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza? Agora,
Depois do 15, esses números 16, 17, 18, 19, eles vão ter a formação muito parecida com o do português. Mas a gente fala em português esse número, né? 16. Quer dizer, a gente pega a dezena, que é 10, e junta com a unidade, que é 6. Então fica 10, 6, junta tudo, 16. Em espanhol vai ser a mesma lógica, só que vai ficar um pouquinho diferente do português. Então a gente vai pegar o 10, que é 10, tá? 10. Só que esse 10, no finalzinho, ele vai ficar diferente. Ele vai ficar um CI. 10. 10. E depois a gente coloca a unidade, que é 6. Então vai ficar 16, tá? 16. E esse 6 aqui agora ele tem acento, tá? Pela regra de acentuação. Pela regra de acentuação, número 6, sozinho, não vai levar acento. Por quê? Porque ele é um monossílabo. E monossílabo não leva acento em espanhol, tá? Não leva acento. A não ser quando a gente tem monossílabo que se escreve igual, mas em duas classes gramaticais diferentes. Aí vai levar acento. Mas fora esses casos, nenhum monossílabo é acentuado. Então 6, que é monossílabo, quer dizer, tem uma sílaba só, né? 6, ele não vai levar acento. Mas desses 6, que tem mais de uma sílaba, e ele é uma palavra esdrúxula, quer dizer, a sílaba é uma palavra aguda, perdão, quer dizer, a sílaba tônica é a última, é uma palavra aguda, em português é oxítona, e termina em S. Então, vai levar acento, tá? Desses 6, vai levar acento. Depois do 16, nós temos o 17. 17, tá? É a mesma lógica para formar o número. Desse, que se refere ao 10, né? Desse, e a unidade que é 7. Então, 17. Depois do 17, nós temos o 18. 18, que é o 18. 18. Depois do 18, nós temos o 19. 19, que é o 19. 19, tá? E depois do 19, nós temos o 20, que é o nosso 20. 20. Ele vai escrever um pouquinho diferente, né? 20, tá? Beleza. Então, até aqui, né, muito parecido com o português, né? A diferença é só na hora da formação aqui, né? O 10 vira 10, não esquece, CI aqui, 10, depois bota a unidade, 16, 17, 18, 19, beleza? E 20, que é o 20, tá? Agora, do 21 ao 29, ele vai ter a formação bem parecida com o português. Português a gente pega a dezena, né, que é 20, e junta com a unidade, que é 1. Então fica 20 e 1. Em espanhol vai ser mais ou menos isso, só um pouquinho diferente. Então, a unidade é 20, só que esse E aqui, ele não vai ficar um E. Vai cair esse E e vai virar um I. 20, 20, e aí eu boto a unidade, 1. E tudo junto, 21. 21, tá? É 21, 21. Isso vai se repetir para os outros números. Agora repara, 21 termina com o 1.
Então aquela regra eu expliquei lá para o número 1, vai valer para o 21 também. Se ele vier antes de um substantivo masculino, esse O vai cair e ele vira 21, com acento, 21. E se ele vier antes de um substantivo feminino, o manzanas, vai virar 21, tá? Vai concordar. Vai concordar, 21. Agora, por exemplo, se eu falar aqui, ó, %. O que é porcento? É porcento, porcentagem, né? Então isso aqui é 21%. Vai virar 21? Não, não vai. Vai ficar 21. Por quê? Porque depois vem essa palavra por, que não é um substantivo, é uma preposição. Então a regra aqui não vai se aplicar. Vai continuar 21. Então essa regra do uno virar un é só na frente de substantivo, tá? Guarda isso, é só na frente de substantivo. Se depois vier uma palavra de outra classe gramatical, vai continuar 21, como aqui, 21%. Por, nesse caso, uma preposição. Então, mantém 21, tá bom? Então, depois do 21, nós temos o lembra, é com I, 22, tem acento, 22, 22 é 22, então, mesma regra, dezena, 20, aí o vira I, né, e depois vem a unidade coladinha, 22, tudo junto. Depois 23, mesma coisa, tudo junto, coladinho, 23. Depois 24, tudo junto, colado, 24, uma coisa só, e o E vira aí, 24. Depois 25, 25, 25, tá bem? Tudo junto, coladinho. Então depois vai vir 26, certo? 26. Depois vai vir 27, 27. Depois vai vir 28. Depois vai vir 29. 29. Então, aqui do 21 ao 29, só tem que lembrar que é tudo junto, tá? Não é separado, é tudo junto. O E do 20 do final vai virar I, e aí depois eu coloco a unidade do ladinho. Então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tá? Beleza. E depois do 29, nós temos o 30. 30, tá? 30. É o nosso 30, tá? A partir do 30, a coisa começa a ficar um pouco mais parecida com o português. Vai ficar um pouco mais fácil. Então, por exemplo,
Depois do 30, nós temos o 31 em português. Como é que eu vou formar agora? Agora eu vou formar botando a dezena, que é 30, colocando a conjunção I. O que é esse I? Que é a letra Y. O que quer dizer? É a nossa conjunção E, né? Uma conjunção aditiva. É a nossa conjunção E. E depois coloca a unidade, uno. Então, agora sim, fica bem parecido com isso faz no português, né? 31, em espanhol vai ser 31, tá? Agora sim, separadinho, 31. E como ele termina com uno, a todas essas regras que eu falei do uno, de virar feminino, né? E de virar un, vai acontecer aqui também pro 31, tá bom? Então daqui pra frente vai ser muito parecido. Então 32 vai ser 32, tá? 33, 33, 34, 34, por aí vai até o 39. Então, para formar, aí fica aí para vocês para casa, para completar o que falta, né? Aquilo do 33 até o 39. Bota o nome. É simples, é só juntar a unidade, que é 30, com o I e com a... Minto, juntar a dezena, que é 30, com o I, com a unidade. Tá? Então você vai lá, onde você copiou a unidade, vai colando. Então 33 é 30, que é a dezena, e 3, que é a unidade. E assim vai até o 39. Depois do 39, nós temos o 40. 40, vai escrever um C, não com Q. Igual, né? É diferente do português, é um C. 40. 40 é o nosso 40, né? E para formar o 41, por exemplo, vai ser igual a gente fez com 30. Vai ser 40, né? A dezena, 40 e 1. Igual. Daqui pra frente vai ser igual. 41. Então, para vocês completarem aí de casa, o 42 até o 49. Né? É a mesma coisa, só juntar o 40 e a unidade. Né? 2, 3, 4, vai juntando. Então, 42 ao 49, vocês completam aí em casa. Então, depois do 49, nós temos o 50. 50. O 50 vai escrever um C, tá? Esse som aqui de 50 vai escrever um C. 50. E para formar as unidades é a mesma coisa, né? 50 e 1. Depois, então, em casa, vocês fazem do 52 até o 59, tá? É a mesma coisa, pega a dezena, junta o I, junta a unidade. Então, 50 e a unidade, 2, 3, 4, tá? É só juntar. Depois do 59, então, aí depois do 59, nós temos... Nós temos o 60, 60, que é o 60, vai escrever com um S só, tá? 60, mas pronuncia igual ao português, 60. Depois nós temos 70, que é o 70, se escreve igual, se pronuncia igual, 70. Depois 80,
80, que é 80. E vai escrever um CH, lembra? Era 8. Então, a dezena vira 80, tá? E 90, tá? 90. O 9 era 9, né? Tinha um U no meio, 9. Mas na hora ele vira dezena, esse U não existe, ele cai. Então, vira NO, igualzinho em português, 90. NO, 90, tá? Então, o que falta, né? Ou seja, 61 ao 69 vai se formar igual os anteriores, né? Então, é 61, 62. Então, você faz em casa. Do 71 ao 79 é a mesma coisa. Do 81 ao 89 é a mesma coisa. Do 91 ao 99 é a mesma coisa. Você pega aí, bota a dezena e unidade, tá bom? Se tiver dúvida, comenta embaixo, que aí eu tento tirar a dúvida na outra aula, na aula seguinte, ou nas aulas seguintes, tá? Mas não tem erro não, copia dezena e unidade, tá? Então, fácil, né? Não é difícil, é bem parecido com o português. Então aí os números de 0 a 99, né? Daqui a pouco a gente vai poder começar a dizer a nossa idade, né? Quando a gente aprendeu os verbos que são usados para isso, para escrever isso, você vai poder daqui a pouco falar o número do telefone, mas daqui a pouco, né? Tudo no seu tempo. Então esses foram os números de 0 a 99, tá? Então comenta embaixo qualquer sugestão, qualquer dúvida, tá? E hasta mañana.